Olá, amigos do quinto colóquio de Zoologia Cultural. É com grande satisfação que eu apresento a vocês esse meu vídeo pôster intitulado Nomes Científicos, Colóquios de Etimologia e Nomenclatura nas Redes Sociais. Né? Colóquio é a modalidade desse evento e colóquio significa conversa entre duas ou mais pessoas. E é isso que eu tenho feito nos últimos 8 anos nas redes sociais do Facebook e do Instagram para falar com o pessoal sobre nomes científicos. O que significa aqueles nomes estranhos em latim? Como é que funciona essa coisa de nomenclatura? E o que é a etimologia das palavras? O que é o significado delas que parece ser oculto, né, numa primeira olhada? Eu sou Rafael Gustavo Rigolon, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, trabalho nas áreas de ensino de ciências, ensino de biologia, para o curso de licenciatura em ciências biológicas. Bem, e nessa página que eu venho trabalhando há todo esse tempo, eu estou tentando encontrar o equilíbrio entre essas duas áreas aqui que eu mostro nessa postagem. Entre você ter um texto legal, com profundidade científica, ter uma informação interessante para ser passada, né? E por outro lado, as postagens que mais bombam e que mais têm popularidade são essas de foto bonitinha, de pouco conteúdo e engraçadinhas, né? Então eu tenho estado nos últimos anos procurando, né, o meio termo para linguagem científica ser atrativa e poder ter alcance no público científico ou leigo, né? Essa minha história com a etimologia já começou desde quando eu era criança, né? Ainda nas aulas de língua portuguesa do ensino fundamental, o professor me ensinou que hipopótamo vem de palavras de origem do grego antigo e que significam cavalo e rio. Então, hipopótamo seria o cavalo do rio. Quando eu aprendi isso, eu fiquei estarrecido, fiquei, uau, que sensação fantástica, né? Descobrir que as palavras têm um significado na sua estrutura morfológica. Então eu comecei a fazer essa página mostrando o significado oculto das palavras dos nomes científicos, né? Veja o caso do ornitorrinco, que foi o protagonista da minha primeira postagem em 2013, né? Ornitorrincus anatinus. Se formos ver a construção desse binômio latino, vai significar focinho de ave, parecido com pato, né? Então, eu comecei a fazer isso com todos os nomes científicos que eu julguei ser interessante. A bananeira é a musa do paraíso, e fui explicar a história por que ela tem esse nome, né? O colugo das Filipinas é o Cynocephalus volans, ou seja, é a cabeça de cachorro que voa. E isso gerou um texto para uma postagem, né? E fui vendo que os animais têm esses nomes bacanas e que o público poderia gostar de saber esse significado oculto. Então, durante muitos meses, eu fui fundo nessa história de desvendar os nomes científicos. Afinal, esse é o início do projeto. Até que eu publiquei essa charge, que é uma brincadeira entre os besouros, né, os Coleóptera, e os Beetles. E coloquei um nome científico baseado no nome de cada um dos membros. Essa postagem bombou, foi muito bacana, e foi aí que eu percebi que misturar ciência com cultura pop é um bom negócio para a gente divulgar a ciência, né? Então, a cultura pop da internet são os memes. Eu ficava a par dos memes que estavam ocorrendo e tentava adaptá-los para poder divulgar a ciência junto, seja por humor, né, ou, ou não. Então, nós temos aqui vários memes conhecidos, esses são um pouquinho mais antigos, né? E eu fui fazendo essas postagens até que chegou numa postagem que alavancou a página, que é a filogenia do reino Animalia na fenda do biquíni. Eu montei um cladograma onde os representantes dos principais filos animais eram personagens do Bob Esponja. E nisso todo mundo gostou e a página, assim, mais do que duplicou, triplicou. Em pouco tempo ela cresceu bastante e ganhou muitos seguidores por causa dessa postagem, né? E Bob Esponja é uma coisa que todo mundo gosta, do adolescente até quem tem a minha idade, né?
E olha só, outros memes que foram marcantes na história aí da internet, das redes sociais, todos eu consegui adaptar na medida do possível para que fosse interessante do ponto de vista biológico. Dia dos Namorados, todos os anos eu coloco essa foto do louva-a-Deus num momento de carinho com o seu parceiro, né? E outros memes que brincam com as palavras, né? O que que é uma palavra coloquial, né? Uma palavra do informal, do dia a dia, e o que que seria uma palavra chique, uma palavra científica, né? Uma palavra mais rebuscada. Então, eu brinquei muito com esses memes. Análise das músicas, né? Trabalhando muito com música, com cultura popular. E aí, quando o mel é bom, será que a abelha sempre volta? O texto científico com noções de fisiologia animal, de bioquímica, de feromônios que está por trás dessa musiquinha rendeu bastante. Foi muito bom, né? E tem mais aí, os memes não param. Eu poderia ficar aqui horas só mostrando memes de sucesso, né? Mas temos também as espécies que foram nomeadas para homenagear pessoas públicas, né? Nem sempre vinculadas à ordem científica. Aqui no caso nós temos uma cantora, aqui é o cantor Fred Mercury. E até o que eu sou grande fã, o Belchior, já apareceu em nome científico e virou postagem, né? E de uns tempos para cá, né, eu percebi que associar a ciência aos nomes comuns, nomes que não são tanto da área científica, também dá bastante ibope, pode ser uma coisa interessante. Então, essa postagem que eu fiz sobre entender por que que uma doença chamada câncer tem o mesmo nome de um signo e de uma constelação, começou a trazer um público para a página que não estava vindo inicialmente interessada em ciência, mas vinha interessada nas palavras, na etimologia. E assim eu comecei a sair um pouquinho da biologia, né, e ir para outras áreas, trazendo o pessoal que não tem um interesse primário em biologia para conhecer a página, né? Até que eu comecei a publicar algumas postagens onde quase não tinha vínculo com biologia, né? Então, aos poucos, eu fui saindo da biologia. E aqui está um exemplo de uma postagem sem vínculo algum. É uma postagem na qual eu tento desmistificar uma pseudoetimologia da expressão sem eira nem beira, né? Tem uma explicação absurda que corre às redes sociais dizendo que eram marcos dos telhados que indicavam se a pessoa era pobre ou rica. E eu conto a história verdadeira dizendo que é uma pseudoetimologia, é uma pseudo-história, é uma conversa sem comprovação, sem evidência. E aqui não tem nada de científico, né? Pelo menos de biológico, né? E chegamos ao ponto aí de uma postagem que foi muito polêmica, que deu muito ibope, que é perguntando se a língua portuguesa é machista. Então, muito antes dessa história da língua neutra aparecer, a discussão já apareceu na página, né? E a última postagem, onde deu bastante ibope e nem tem vínculo com biologia, né, foi para explicar a relação entre as palavras gambito e cambito, né? Gambito é o nome de uma série muito popular, né, recente, que está fazendo bastante sucesso. As pessoas assistem a série e acabaram entrando aqui para saber qual que é a relação entre essas palavras de sons parecidos, mas de significados muito distantes. Então, nesse sentido, eu fui indo para outras esferas que não são só a científica. E até tem algumas aprendizagens aqui, né? Então, aqui é um caso onde eu fiz uma graça, coloquei a foto de um anúncio de cachorro, onde a pessoa escreve de uma maneira diferente, né? E eu fui bastante criticado. Então, postagens dessa natureza eu não faço mais. Foi uma aprendizagem que eu tive, né? Outra que eu aprendi também, por base das críticas, foi uma postagem na qual eu defendo a diferença de nomenclatura entre cobra e serpente. E depois que vários herpetólogos conversaram comigo, né, e me mostraram que não é bem assim, eu aprendi e fiz uma retificação, né? Fiz uma outra postagem para mostrar que eu estava errado e que de fato não justificava isso. Então, meus queridos, eu vou aprendendo também, né? Eu converso com as pessoas,
Eu acerto, eu erro, eu falo de biologia e consigo fazer uma estratégia que as pessoas que nem tinham interesse em biologia acabem entrando na página, né? E as pessoas pensam que a equipe das nomes científicos é uma coisa imensa, deve ser uma editora, um conjunto de 20 pensantes, né? Mas é só uma pessoa mesmo. Esse sou eu, para vocês não ficarem só com a voz de quem vos fala agora, tá? Então, é nesse sentido que eu adoraria poder conversar com vocês, mas ficamos só pelo vídeo pôster. E lá na página a gente continua os colóquios sobre etimologia e nomenclatura. E pela atenção sua, eu agradeço e espero um novo colóquio, uma nova oportunidade para a gente poder falar um pouquinho mais. Espero vocês lá na página para a gente coloquiar. Um abraço, tchau, tchau.